A paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus por mais este dia de vida que o Senhor nos deu, essa graça maravilhosa de estarmos na sua casa, na sua presença, o último dia do ano, de 2025. Graças a Deus até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor nos deu força, nos deu vitória. Eu creio que cada um aqui, se formos fazer uma reflexão, analisarmos tudo que passamos durante todo esse ano, creio que temos muito a louvar a Deus, a agradecer por tantos benefícios que o Senhor tem nos concedido, tanto amor, tanta misericórdia, tanta graça, tanta providência, socorro em todo tempo. Creio que grandes coisas tem feito o Senhor por nós, grandes coisas o Senhor tem feito. Nós temos muitos motivos para glorificar esse Deus. E eu não digo nem de coisas apenas materiais, mas eu digo que Deus tem feito em nossas vidas, porque cada um aqui tem o seu próprio testemunho, tem as suas próprias experiências para contar. Creio que este ano foi um ano de vitória, um ano que Deus tem nos levantado, tem nos encorajado, tem nos fortalecido, tem nos despertado para servir a Ele, para fazer a obra, para viver uma vida verdadeira na Sua presença. E pela graça de Deus, o que o Espírito há de falar nessa noite não é nada de novo, mas o que o Espírito hoje quer nos lembrar, eu creio, nos fazer recordar de coisas que são muito importantes para nós, para a nossa vida cristã, para que nós venhamos viver uma vida verdadeira, uma vida genuína na presença de Deus. Eu já convido os irmãos a abrir lá em Romanos, capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 e 2. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A minha tradução está assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. O apóstolo, Paulo, ele aqui, ele faz um apelo aos irmãos, à igreja. Ele roga aos irmãos pela compaixão de Deus, que os irmãos venham apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. Meus irmãos, eu estava refletindo acerca dessa palavra e o Senhor me fazia pensar como nós temos nos apresentado diante do nosso Deus, o que nós temos apresentado a Deus, como estão nossas vidas perante o Senhor. Qual sacrifício nós estamos apresentando ao Senhor? Será que o Senhor está se agradando do nosso sacrifício? Eu me perguntava a mim mesmo e pedi a Deus misericórdia e clamava ao Senhor, porque eu creio que o Senhor tem falado aqui conosco. O Senhor tem nos despertado
O Senhor tem falado a cada oportunidade. E aqui o apóstolo, ele diz aos irmãos, para que viesse apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E que o vosso culto, um culto racional, com entendimento. Meus irmãos, e também eu creio que o Senhor está nos despertando para nós entregarmos a Ele um verdadeiro sacrifício, um sacrifício vivo, que é a nossa vida. Mas não é por medo, não é por barganha, para que nós venhamos receber algo em troca, mas por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele já fez por nós, porque o Senhor já provou o seu amor para conosco, para toda a humanidade. Ele entregou o Senhor Jesus por amor a toda a humanidade. E hoje, se nós estamos aqui, meus irmãos, é porque o Senhor nos amou. O que o Senhor me fazia refletir é acerca do sacrifício, da entrega. Porque nós vivemos numa geração que, com muitos afazeres, com muitas preocupações, mas que as coisas dessa vida, que as coisas desta terra não venham tirar, não venha ocupar o nosso tempo. Ainda que nós temos os nossos compromissos, nós necessitamos honrar com os nossos compromissos e sagrar a Deus, mas, como está escrito, nós temos que ter tempo para todas as coisas. Tempo para descansar, tempo para se alimentar, tempo para cuidar dos afazeres de casa, para trabalhar e ter tempo para Deus. Tempo para buscar ao Senhor. Tempo para ler a palavra, para meditar, tempo para orar. Porque nós somos totalmente necessitados, carentes do nosso Deus, das suas misericórdias. E por mais que nós estamos aqui quase todos os dias, mas nós também precisamos ter a nossa busca individual, lá no secreto, lá no íntimo, aonde ninguém vê, só Deus. Eu creio que o Senhor tem falado muito aqui conosco para nos despertar. Eu até me recordava hoje daquela palavra que diz: desperta do que dormes. Cristo te iluminará. Sabe só me lembro onde está escrito, eu meditei, eu li ela hoje. Eita glória. Efésios, né? Glória a Deus. Meus amados irmãos, o Senhor tem coisas grandes para a igreja. Coisas grandes. O Senhor deseja fazer coisas grandes através das nossas vidas, meus irmãos. Mas nós precisamos nos posicionar, nos entregar verdadeiramente ao nosso Deus.
como um sacrifício vivo, porque na antiga aliança nós conhecemos aqueles que já, a grande maioria, a igreja é boa de Bíblia, exceto aqueles que nos visitam, ou que ainda não tiveram oportunidade. Antigamente, na antiga aliança, antes da vinda de Jesus, eram feitos sacrifícios ali pelos pecados, era ali sacrificado um animal, para que eles recebessem ali o perdão dos seus pecados. Mas agora, o Senhor Jesus, Ele realizou um sacrifício perfeito por toda a humanidade. E hoje não precisamos mais sacrificar animais, mas hoje o Senhor requer de nós, como eu disse, uma palavra do Senhor diz aqui, nós lemos o sacrifício vivo, que nós possamos sacrificar nossas vidas, não sacrificar, mas ofertar nossas vidas como um sacrifício vivo, por amor, por gratidão ao nosso Deus, com entendimento, não por medo, mas por amor, por entendimento de tudo que o Senhor fez por nós, porque teve um alto preço, meus irmãos, teve um sangue justo que foi derramado, para que hoje nós estivéssemos aqui, os demais irmãos que se reúnem, que professam o nome do Senhor Jesus, houve um alto preço. É por isso que nós estamos aqui. É graças ao Senhor. E é um grande privilégio, meus irmãos, que nós temos, porque nós não somos melhores do que aqueles que estão no mundo. Nós não temos mérito nenhum por estarmos aqui, mas é graça, é favor imerecido de Deus em nossas vidas. Sinta-se um privilegiado, porque dentro de milhões de pessoas aí o Senhor te escolheu, nos escolheu para estarmos em sua presença. Em outro tempo nós estávamos aí como o mundo, falo de mim mesmo. Hoje estava aí festejando, gastando dinheiro naquilo que não é bom, satisfazendo os desejos da carne, sem entendimento nenhum, se alegrando com coisas passageiras. E aí quando passava, voltava tudo do mesmo jeito. O ano virava e nada mudava. Mas graças a Deus nós estamos na presença de Deus. Obrigado, Senhor. Nós estávamos falando de sacrifício, meus irmãos. Eu convido os irmãos a ler lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 6. Primeira Coríntios, capítulo 6. Vamos ler o versículo 19 e 20. O nosso corpo, meus irmãos, é templo do Espírito Santo. Por isso que nós devemos nos santificar, nos consagrar a Deus, porque agora nós fizemos uma aliança com o nosso Deus. E aqueles que não fizeram ainda, eu faço um convite aqui nesta noite, aqueles que nos acompanham, entregue a sua vida para Jesus. Não há escolha melhor, meus irmãos. Aqueles que já fizeram aliança com Deus, já entendem. Aqueles que provaram de Deus, como está escrito lá no Salmo 134, se eu não me engano, aquele provar e ver que o Senhor é bom.
aquele que prova de Deus, aquele que se aproxima de Deus, que conhece a Deus, verdadeiramente entende que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Não há escolha melhor do que estar na presença de Deus. Eu volto a repetir, aquele que não entregou a sua vida para Jesus ainda, entregue. Não tenha dúvida que você vai fazer a melhor escolha da sua vida. Jesus nos ama. Por isso Ele se entregou. Deus nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira. Meus irmãos, vamos fazer a leitura de 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 19 e 20. Vai dizer o apóstolo Paulo aqui: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não pergunta, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meus amados irmãos, olha o que o apóstolo Paulo diz pelo Espírito Santo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso nós devemos santificar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Nós precisamos todos os dias lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, clamar ao Senhor nosso Deus, não nos contaminar com as coisas deste mundo. É verdade, Jesus. E não é algo que nós fazemos apenas numa semana, num mês, mas são todos os dias. É de contínuo. Nós necessitamos nos santificar. Oh, aleluia, Jesus. Para que nós possamos entregar, meus irmãos, a Deus um sacrifício vivo, de maneira que o Senhor se agrade, que o Senhor receba. Nós temos muitos motivos para glorificar ao Senhor, para exaltar ao nosso Deus. Glória a Deus, glórias a Deus. Aqui nós temos a oportunidade de nos reunir, de celebrarmos a nosso Deus, de comungar uns com os outros. Mas nós podemos adorar o nosso Deus em todo tempo, no nosso lar, com a nossa família. Podemos adorar a Deus no nosso trabalho. Podemos adorar a Deus em todo lugar. Aleluia, glória a Deus. A nossa vida pode ser uma adoração a Deus contínua, em todo o tempo. Vamos voltar ali em Romanos. Eu vou repetir a leitura. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Santo. Que nós venhamos ser santos, meus irmãos. Que nós venhamos ser separados. Venhamos nos separar do mundo, de tudo aquilo que tenta nos afastar de Deus, tudo aquilo que tenta nos afastar da vontade de Deus. Porque nós lemos aqui a
vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Glória a Deus. Mas nós sabemos que a nossa vontade, ela é enganosa. Um dia nós queremos, outro dia nós não queremos. Um dia nós estamos alegres, outro dia nós estamos tristes. Um dia nós estamos satisfeitos, outro dia nós já estamos insatisfeitos. Meu Deus, misericórdia. Mas que nós não venhamos fazer a nossa vontade, mas que nós possamos fazer a vontade de Deus. Negar a nossa vontade, o nosso eu. Já convido os irmãos a abrir lá em Lucas 9, Evangelho de Lucas, segundo Lucas 9. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lucas 9, versículo 23. Aqui é o nosso Senhor Jesus dizendo: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu vou repetir, Lucas 9, 23. Aqui é o nosso Senhor Jesus falando: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vamos ler o 24 também. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Meus amados irmãos, como nós estávamos meditando, aqui o Senhor Jesus, Ele nos ensina: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Nós devemos negar a nós mesmos, negar a nossa vontade, o nosso eu. Porque muitos dizem que, muitas das vezes, até atribui algum poder ao inimigo, ainda que ele seja astucioso. Ele anda ao redor buscando a quem possa tragar. Mas o maior inimigo do homem, da mulher, é o seu eu, é a sua vontade. Porque o inimigo, ele é astucioso, ele engana, ele exerce alguma influência. Mas somos nós que tomamos a decisão. Somos nós que fazemos as nossas escolhas. E aqui o Senhor Jesus, Ele diz que se alguém quer vir após Ele, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Olha, cada dia, e siga-me. É todos os dias, meus irmãos, nós precisamos negar a nós mesmos, a nossa vontade, e tomar a nossa cruz. Porque a nossa vontade, o nosso eu é terrível. Nós não podemos nos descuidar. Basta um descuido, um deslize, e nós cedermos a nossa vontade. E muitas das vezes o estrago é grande. Mas o Espírito Santo do Senhor tem falado a cada oportunidade, para nós nos aproximarmos do nosso Deus, negar o nosso eu, as nossas vontades, e seguirmos ao nosso Senhor. Nós tomamos uma decisão todos os dias de fazer a vontade de Deus, de negar a nossa.
algo que o Senhor tem falado, meus irmãos, eu falo de mim mesmo, algo que o Senhor tem me trago à memória, e eu creio que é por misericórdia, que nós nos esforçamos tanto pelas coisas dessa terra, por um trabalho, por um salário. Nós precisamos trabalhar. Deus se agrada, né? É do suor do nosso rosto que nós vamos adquirir o nosso pão de cada dia. Deus abençoa, mas que isso não venha nos limitar, que nós nos esforçamos tanto para um patrão, por um salário, e muitas das vezes nós nos desgastamos tanto e nós não temos alegria, não temos força, ânimo de estar na presença de Deus, de buscar o Senhor. Algo que o Senhor tem falado, para termos tempo com Deus, tempo de buscar o Senhor. Né? Como está escrito, se eu não me engano é Isaías, buscai ao Senhor, né? Quando se pode achar? Isaías 55, Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Nós temos tido um grande privilégio, meus irmãos. Um grande privilégio. Valorize tudo que o Senhor tem nos concedido. Valorize a sua palavra. Valorize a sua presença. Busque o Espírito Santo. Ele é uma pessoa da Trindade. Ele é o nosso Consolador, a quem o Senhor Jesus enviou para estar conosco. O Senhor tem falado para que nós não venhamos viver uma vida aqui conformada com as coisas deste mundo, apenas seguindo os costumes, um rito de vir à igreja, de voltar para casa, que não se resuma apenas em cumprirmos com um rito, mas que nós viemos buscar mais de Deus. Porque, como eu disse, o Senhor deseja fazer grandes coisas através das nossas vidas, meus irmãos. Grandes coisas. O Senhor não nos chamou para nós ficarmos acomodados, vivemos uma vida rotineira, como nós vemos aqui, nos conformar com as coisas deste mundo, mas nós venhamos buscar mais de Deus, nos aproximar mais do nosso Deus, nos achegar ao Senhor. Não venhamos vamos voltar lá em Romanos, vamos ler o verso 2. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Após ele rogar aos irmãos que apresente os vossos corpos, em sacrifício vivo a Deus, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto com entendimento. Aqui no verso 2 ele diz: não sedes conformados com este mundo.
O apóstolo Paulo aqui estava dizendo naquela época aos irmãos, mas o Espírito diz a nós hoje: não sejam conformados com este mundo. Que nós não venhamos nos conformar, nos deixar moldar com as coisas deste mundo. Porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno. As coisas do mundo são influenciadas pelo maligno, pelo inimigo. E nós vivemos em um mundo globalizado. Hoje nós estamos aqui em Condeúba, uma cidade, como o nosso pastor diz, uma cidade de refúgio, uma cidade tranquila, pequena, mas nós podemos ver que nós estamos num mundo globalizado. Tudo que acontece nas cidades grandes, demora pouco tempo, vem para cá também. Nós estamos conectados com o mundo, as tendências, as tecnologias, tudo tenta nos influenciar. Mas que nós não venhamos nos conformar com este mundo. Não venhamos nos moldar com as coisas deste mundo. Mas olha o que ele diz aqui: mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Que nós venhamos ser transformados a cada dia. Porque é um processo, né, meus irmãos? Cada um está num estágio. Cada um está em um estágio. Alguns já estão mais avançados, outros estão caminhando, uns estão ainda engatinhando, outros estão já começando a dar os primeiros passos, outros já estão caminhando. Outros ainda estão sendo carregados no colo, né, por Deus. Estamos como uma criança, aprendendo. Mas que nós venhamos a cada dia ser transformados. Venhamos desejar crescer na graça, no conhecimento. Não nos conformar com este mundo, com as coisas deste mundo. Não nos conformar com uma vida costumeira apenas, mas deseja mais de Deus. Deseje mais. Não deseja só sentir o cheiro da presença de Deus, não. Não deseja apenas só quando está para chover, a gente sente aquele ar, aquela umidade. Mas deseja que o Senhor Ele te inunde, não sei se eu estou conseguindo expressar aqui, mas é que o Espírito está colocando no coração. Não olha só os pés não, meus irmãos. Mergulha, deseja mergulhar na presença de Deus. Não se conforma com apenas ouvir falar de Deus. Não se conforma apenas de ouvir o irmão contar um testemunho, uma experiência, mas deseje viver o sobrenatural de Deus, experiências com Deus. Pois muitas das vezes o Senhor, Ele faz coisas nas nossas vidas e por nós estarmos insensíveis e nós nem percebemos. Porque muitas das vezes, quando o Senhor faz algo que nós percebemos, nós vemos como é maravilhoso. Sentimos ali o mover de Deus, o agir de Deus. É tremendo, meus irmãos. Ainda que não porque Deus não queira, mas por nossas limitações, muitas das vezes não são tantas as experiências, mas creia que o Senhor quer fazer. O Senhor quer nos usar, meus irmãos, para abençoar.
abençoar a nossa família, os nossos amigos, abençoar os nossos familiares, abençoar esta cidade, todos aqueles a quem o Senhor colocar em nosso caminho. O Senhor nos chamou para que nós venhamos dar frutos. E nós podemos ver, comparar as coisas terrenas, com as coisas espirituais. Quando nós vemos uma árvore frutífera, um pé de manga, por exemplo, os frutos, quantos frutos ela dá? Mas ela está ali, ela dá o fruto para os outros, não é para ela mesma consumir. Assim nós também, que nós venhamos dar frutos. Tenha prazer em abençoar. Tenha prazer em ajudar. Que nós venhamos ter prazer em ajudar, em compartilhar algo com o irmão, com aqueles que precisam. Porque muitas das vezes nós queremos as bênçãos, queremos ser abençoados, mas muitas das vezes nós temos dificuldade de abençoar, de muitas das vezes ali sacrificar um tempo para abençoar um irmão, uma irmã, seja com o que for, uma ajuda, um socorro. Deseje ser conforme a sua capacidade, abençoar. Algo que Deus tem colocado no coração também, que eu tinha dificuldade, falo de mim mesmo. Eu comecei a clamar a Deus, meu Deus, me ensina, Senhor, a ser abençoador, a ter prazer em ajudar o meu próximo, a não querer as coisas só para mim mesmo. Quando possível, me ensina, me ajuda, Senhor, a ajudar o meu irmão, o meu próximo, a ter prazer. Porque quantas bênçãos o Senhor tem feito em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. São muitas. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Oh, glória a Jesus. Meus irmãos, abram comigo lá em Efésios 4, 22. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós não venhamos amar o mundo, meus irmãos. Porque aqueles que... É o que está lá em João, não precisa nem abrir, não. Vou citar aqui porque... Primeiro é João. Os irmãos podem manter aí. Glória a Jesus. Glória a Deus. Primeiro João. Eu até citei aqui esses dias. João 2,15. Não precisa abrir não, só vou citar. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, né? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que nós não venhamos amar o mundo, meus irmãos. São muitos atrativos, muitas coisas que há no mundo, que tentam nos afastar da presença de Deus. Aqueles que são jovens, estão começando a vida, não se deixem levar pelas coisas do mundo. Parece tudo muito bonito, muito encantador,
mas é passageiro, é momentâneo. E o amor do mundo, e se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu vou só citar alguns versículos que eu tinha anotado aqui, mas eu acabei não me perdendo aqui nas minhas anotações. Tiago também, não precisa abrir não, pode permanecer aí em Efésios, só vou citar. Estou aqui pertinho. Tiago 4,4, né? A amizade do mundo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então nós precisamos fazer escolha. Porque com Deus é sim ou não. Não tem meio termo. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao mundo. Não tem como nós ficarmos divididos. Porque senão nós corremos um grande risco de estar com o nosso corpo na casa de Deus, mas a nossa mente lá fora, pensando nas coisas deste mundo. E é terrível, porque a nossa mente vai longe. Mas que nós venhamos escolher o nosso Deus cada dia, nos esforçar para negar o nosso eu, a nossa vontade. Efésios 4. Vamos lá, eu creio que a igreja já abriu. Efésios 4, 22. Aqui o apóstolo Paulo vai estar falando de santidade. E a partir do 24, 22, que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Vamos ler até o 32. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, gritaria e blasfêmia, e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também vos perdoou, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, aqui o apóstolo Paulo ele diz, pelo Espírito Santo, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que nós andávamos nos nossos costumes, tradições que foram passados pelos nossos familiares, nossos pais, avós, que se corrompe, né? Coisas corruptíveis pelas concupiscências do engano. Mas ele diz, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e
e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Meus amados irmãos, permita que o Espírito Santo tenha total liberdade, que nós venhamos permitir o Espírito Santo ter total liberdade em nossas vidas, para fazer a obra do Senhor, para que nós venhamos estar na vontade de Deus. Nós não venhamos nos conformar com este mundo, não, mas que nós venhamos alinhar a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa vida com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, eu repito novamente, como nós vemos, é boa, é perfeita, é agradável. A nossa vontade nós já sabemos o que ela é, mas a vontade de Deus são essas 3 coisas que nós falamos. Deseje fazer a vontade de Deus. Peça ao Senhor. Peça a Deus. Apresenta ao Senhor as suas dificuldades, as suas lutas. Porque o Senhor, Ele ouve, Ele compadece. Como está escrito, aquele que tem necessidade de algo, peça a Deus. Está em Tiago, se eu não me engano. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui em Efésios 5, só uma folha à frente. Vamos fazer a leitura aqui do 15 até o 21. Efésios 15. Eu até citei aqui, né? Por isso diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Mas eu tinha anotado aqui do 15 ao 21, que o apóstolo, pelo Espírito Santo, ele nos exorta a pureza. Portanto, o verso 15, meus irmãos, até o 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor nosso Deus. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, olha o que o apóstolo diz aqui pelo Espírito. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Eu me recordo que em outras ministrações Deus tem falado para que nós não venhamos ser como as virgens nécias, mas que nós venhamos ser como as virgens prudentes, que nós venhamos ter o azeite nas nossas vasilhas, venhamos estar percebidos. O Senhor tem falado da sabedoria. Olha, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo,
porquanto os dias são maus, nós não venhamos perder o nosso tempo aí com as coisas deste mundo. Os dias são maus, que nós possamos remir o nosso tempo, não gastar o nosso tempo apenas com as coisas dessa terra, mas reserve um momento para uma busca pessoal. Tenha disposição, tenha disciplina, porque tudo que nós desejarmos neste mundo requer de nós o esforço, a dedicação. E assim também, uma vida de comunhão com Deus, nós precisamos buscar, nós precisamos nos aproximar, nós precisamos nos dispor. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós não venhamos nos encher com as coisas desta vida, não. Com coisas que não nos levam a lugar nenhum. Muitas das vezes nos faz pecar, nos afasta da presença de Deus, tira a nossa paz, a nossa alegria, coisas fúteis, né? Coisas vãs, que não tem nenhum valor, mas que nós venhamos nos encher do Espírito. Olha, falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Meus irmãos, que este novo ano que está para iniciar é um convite do Espírito, eu creio. O Senhor tem falado conosco. Deseje se aproximar mais de Deus, buscar mais ao Senhor, fazer a sua vontade, servir a Ele, amar a sua presença, amar a sua palavra. Não perca a sua oportunidade, nós não venhamos perder a nossa oportunidade. Estamos para iniciar mais um ano. Desejo que este novo ano seja um ano de vitória, de prosperidade espiritual, de bênçãos. Que o Senhor possa fazer grandes coisas em nossas vidas, para a glória dele. Para nós estarmos encerrando, meus irmãos, abre só comigo mais uma passagem, Filipenses. Filipenses, no capítulo 4. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Perdi Filipenses aqui. Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses no capítulo 4. Vamos ler o verso 8. Vamos ler
Quanto ao mais, irmãos, vamos ler aqui a partir do 4, verso 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos, em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha, o que nós devemos pensar? Quanto ao mais, irmãos, o que deve estar na nossa mente, o que deve preencher o nosso ser? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazer, e o Deus de paz será convosco. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui no verso 8, só me atentar aqui. O que nós devemos pensar, o que deve permanecer na nossa mente. Olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Meus amados, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça a cada dia, nos sustente, que o Espírito Santo do Senhor possa ter liberdade nas nossas vidas, para que Ele possa nos moldar conforme a vontade do Senhor. Eu repito mais uma vez, que nós não venhamos nos moldar com o molde do mundo, com as coisas do mundo, mas que o Espírito Santo possa nos moldar e nos levar a fazer a vontade de Deus. Pois a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Que nós venhamos desejar fazer a vontade de Deus este novo ano. Amém, meus irmãos? Amém. Eu glorifico ao nome do Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Eu agradeço. Já convido aqui o nosso pastor Ciro.